meditar um pouquinho lá na igreja dos Tessalônicos, no capítulo 1, do versículo 1 até o 10, tá bem? 1 de Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1 até o 10. Eu dei aqui, eu não é preguiça, não. Enquanto você age aí, eu vou te explicar algumas coisas. Isso aqui não é preguiça de preparar sermão, não, tá, irmãos? Mas tem alguns sermãos que é sempre bom a gente voltar neles. E eu acho que tem tudo a ver com o momento que nós estamos a passar. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você dentro dessa mensagem. A primeira vez que eu falei dessa mensagem foi na nossa reunião de liderança da UEM na Europa. E Deus tem realmente falado comigo de tempos em tempos, com aquilo que esta igreja, ou com algumas coisas que me inspiraram. Por isso eu coloquei aqui até um tema, né? Se inspire na igreja dos Tessalonicenses. Se inspire na igreja dos Tessalonicenses. Então diz assim o texto: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz vos sejam dadas. Versículo 2. Sempre damos graças a Deus por vós, todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos, sem cessar, da vossa obra de fé, do vosso trabalho de amor e da vossa firmeza de esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai, conhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo e em plena convicção, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. Vós vos tornastes imitadores do nosso... versículo 6, e vós vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra em muita tribulação, com gozo no Espírito Santo, de sorte que vos tornastes modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque partindo de vós se fez ouvir a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e na Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se divulgou de tal maneira que não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos em vós, e como vos convertestes dos ídolos a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperardes dos céus a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém? Que texto, irmãos. Olha, eu tenho alguns privilégios. Tenho falado com o pastor Claudinei que uma das bênçãos que nós temos, né, é de conhecer pessoas e lugares, a igreja de Cristo. Como eu disse, eu morei no norte do Afeganistão, onde não há templos, não há igreja física, instituição, convenções, mas há o corpo de Cristo reunido em casas, em lugares escondidos, porque não se pode falar do evangelho abertamente. Morei no Irã, onde se enforca 150 pessoas por ano em praças públicas, né? Mas ao mesmo tempo já servi na América Latina, aqui no Brasil, agora na Europa, alguns anos atrás na Europa do Norte, agora na Europa do Sul, e é realmente um privilégio. Mas uma das coisas que sempre a gente fica na memória, quando você vai em locais bíblicos, né, o próprio Irã mesmo é um reino persa, né? Se você não sabe, Daniel morou no Irã e morreu no Irã, né? Abacuque, Ageu, Esther, reis como Ciro, Ataxerxes, são todas as pessoas que moraram ali. Para fazer um pouco de inveja dos acadêmicos, né? Eu já li o livro de Neemias, por exemplo, no mesmo sítio que Neemias, no mesmo lugar que Neemias pediu para restaurar os muros de Jerusalém, lá na cidade de Suzã, no Irã, que ainda se chama cidade de Suzã. Então, são alguns dos privilégios que a gente tem, tá bem? Não é só privilégios, tem os bônus, tem os ônus, tá bem, irmãos? Mas quando eu visitei ali na Turquia, 7 igrejas, e eu lembro que eu estava em Laodiceia, e você olha para as montanhas, e lá o rapaz estava nos ajudar lá a perceber um pouco melhor a história. Olha, ali fica Colossenses, e ali ficava a igreja dos Tessalonicenses, né? Então essas coisas ficam na memória, isso é o que eu lembro. Mas o que eu gosto desse texto, aí sim, tem muitas coisas que vou falar com você nessa manhã, porque a gente vai olhar aqui algumas características dessa igreja, algumas fases que essa igreja passou, e algumas atitudes que eles tiveram como igreja de Cristo, que tem a ver com você e comigo.
tem a ver com nós. Paulo, ele começa falando, olha, quando eu lembro de vocês, eu lembro de algumas características, é o que eu queria meditar com vocês. Vamos olhar lá no versículo 3, daquilo que a gente leu. As primeiras 3 características que nós podemos ver. Olha, quando Paulo, ele vai falar dessa igreja que ele mesmo plantou, tá bem? Essa igreja foi plantada pelo apóstolo Paulo e Timóteo, tá? Ele saiu de onde estava e foi lá e plantou a igreja. Então ele vai falar assim no versículo 3, lembrando-nos, sem cessar da vossa obra de fé. A primeira característica está aqui. Quando Paulo, então, lembrava, porque ele plantou e nunca mais voltou, tá bem? Ele é até acusado depois, ele vai falar, a igreja achava que ele não amava a igreja, e ele fala, olha, eu até tentei, mas Satanás me impediu. Então ele plantou e nunca mais voltou. Então ele fala, quando eu lembro de vocês, sem cessar da vossa fé, da obra da vossa fé. A primeira característica, irmãos, que nós temos que ter como igreja, e como igreja que quer alcançar, espalhar e ter células e tudo isso, é a obra da nossa fé. A primeira característica desta igreja era uma igreja que tinha fé. Eu sei que a gente tem uma definição clara de fé, em Hebreus capítulo 11, a gente sempre repete essas coisas, mas deixa eu te dar aqui uma ilustração de fé, e é algo muito interessante, porque a nossa fé é como se fosse uma âncora. Na UEM nós temos esse ministério dos barcos, Logos Hope tem 9 andares, 400 missionários a navegar ali dentro, mas uma das coisas que chama a atenção quando eu estava visitando Logos, recentemente na Espanha, foi o fato de, quando a âncora desce, o barco fica parado. São toneladas e toneladas de peso, 9 andares, mas quando a âncora desce, está ali firme. Então Paulo, quando ele fala da igreja dos Tessalonicenses, quando ele lembra daqueles irmãos, ele vai falar assim, eu lembro sem cessar da obra da vossa fé. Preste atenção, irmão, a nossa fé tem a ver com o passado. Isso é muito interessante. A fé que nos ancora na rocha, com as dificuldades, com as vitórias, tudo isso que nos proporciona uma vida com Cristo, tem a ver com o nosso passado também. O que eu quero dizer com isso? Para que eu e você sejamos lembrados como uma igreja que trabalha, uma igreja que é ancorada pela fé, você tem que olhar para o seu passado. Aliás, não é para o teu passado, tu tem que olhar para aquilo que Deus fez lá atrás. A nossa fé sempre está voltada para o passado. O que eu quero dizer com isso? Quando nós queremos ter fé na nossa vida, você tem que voltar os teus olhos lá atrás e ver o que Cristo fez naquela cruz. Se você quer ter fé hoje, irmão, você tem que voltar os seus olhos lá atrás e ver o que Moisés fez pela fé. Está entendendo o que eu quero dizer? A fé tem a ver com aquilo que aconteceu no passado, que nos ajuda e tem efeito no presente. A fé tem a ver com você sempre buscar. Paulo vai falar para os Coríntios o seguinte, olha, vocês estão rodeados de testemunhos. Ou seja, Paulo está falando para aquela igreja, olha lá o que aconteceu e o que Deus fez lá atrás. Irmão, se você e eu queremos ser uma igreja, como os Tessalonicenses, com essa característica fundamental de fé, quando as pessoas falarem da Igreja Batista Central, a Igreja Batista Central, quando eu estive lá, eu lembro da fé daqueles irmãos, eu lembro da fé que eles tinham, o amor que eles tinham por aquela cidade de Maringá. É isso que Paulo está falando dos Tessalonicenses. A primeira característica dessa igreja, então, eu não sei, sabe por que a gente se cansa na nossa vida, irmãos? Sabe por que muitas das vezes os ventos nos levam de um lado para o outro e nos abalam? Porque nós não estamos ancorados na fé. E quando nós precisamos de estar ancorados na fé, o que nós temos que fazer? Olha lá para a cruz, por exemplo. Olha o que o Jesus fez por você e fez por mim. A fé sempre vai pedir que nós venhamos a olhar para aquilo que foi feito. Porque aquilo que foi feito nos dá a garantia que o nosso presente, aí sim nós podemos dizer que somos sim, mais do que vencedores, naquele que nos fortalece. Como é que ele te fortaleceu? Lá atrás. Por isso você está sentado nessa igreja hoje. Olha que povo bonito, hein, pastor, que você tem aqui. Por isso que vocês louvam dessa maneira. Porque alguém fez alguma coisa lá atrás que tem efeito no nosso presente. E para que você tenha fé, que não venha na igreja e que sempre seja levado pelos outros, você tem que ter esse conhecimento. Você tem que buscar aquilo que foi feito lá atrás. Então essa é a primeira característica que Paulo está falando para essa igreja, lembrando sempre, sem cessar, da vossa fé. Não é isso? Quem está me entendendo aí? Dá um glória a Deus aí, que de vez em quando dá uma animada aqui. Não. Anima o pregador, sabe, irmãos?
Primeira característica. A segunda característica, nesse mesmo versículo, que é muito importante, que ele continua, ele vai falar o seguinte, olha, no versículo 3 mesmo, do vosso trabalho de amor, do vosso trabalho, outra característica que essa igreja tem que ter, que me parece que já tem. Mas o problema, às vezes, irmãos, não é chegar lá, o problema é permanecer lá. Entende? Eu lembro que o Ronaldinho Gaúcho, jogador famoso, muito bom, falou assim, olha, o problema não foi ser o melhor do mundo, o problema é ficar lá como o melhor do mundo. O problema não é ser uma igreja que é ancorada pela fé. O problema é se manter uma igreja ancorada pela fé. Então Paulo vai falar dessa segunda característica que ele lembra da igreja, também do vosso trabalho de amor. Olha, presta atenção nisso, isso não tem a ver com o passado. Você não vai assim, olha, eu amei ontem, eu vou amar amanhã. Não. O que Paulo está falando da igreja dos Tessalonicenses tem a ver com hoje. A gente não ama ontem, a gente não ama amanhã, nós vamos amar agora. Uma das características dessa igreja era uma igreja que amava. E Paulo está falando, eu vejo em vocês a obra do vosso amor. Essa igreja precisa ser uma igreja marcada pelo amor agora. E que tipo de amor é esse? É o amor ao próximo, irmão. Eu sei que nós estamos aí numa geração dos pets. Tudo bem, eu gosto também. Mas não dá para amar mais cachorro do que a gente. Está bem? Então Paulo, quando ele fala da igreja dos Tessalonicenses, ele está falando isso. Outra característica, quando ele pensava na igreja que ele plantou, ela era uma igreja de fé, mas ela também era uma igreja que praticava as obras do amor. Você vai fazer nas suas análises aí, tá bem? Como é que Deus está lembrando de você? Paulo está lembrando de uma igreja. Como é que Deus olha para nós e se lembra de nós? E nós estamos ancorados na fé. Somos uma igreja que trabalha em amor. Compadecemos do próximo, auxiliamos uns aos outros, oramos uns com os outros, jejuamos uns com os outros. Isso tudo tem a ver com a obra, com uma característica do amor que é para agora, não é para amanhã. Segunda característica, tá bem? Terceira característica, nesse mesmo versículo ele continua dizendo o seguinte: e também da vossa firmeza de esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante de nosso Deus e Pai. Pegaram aqui qual que é a terceira característica dessa igreja? A terceira característica aqui, ela é simples. Irmãos, isso tem muito a ver com a nossa fé, isso tem muito a ver com o seu sucesso na tua empresa, isso tem muito a ver com a sua tranquilidade no teu lar, isso tem muito a ver com o tipo de esposo que você vai ser, isso tem muito a ver com a tua caminhada cristã, porque fé é até uma coisa bem católica, as novenas católicas, eles viam com essa fé, esperança e amor, eles tiravam baseado da igreja dos Tessalonicenses. Então essa era uma igreja de fé, era uma igreja que olhava para o passado, sabia o que foi feito e afetava o presente deles, mas era uma igreja também que amava. Mas também era uma igreja que estava firme na esperança do nosso Senhor Jesus Cristo. O que isso quer dizer? Que essa igreja, ela olhava para o passado e sabia o que foi feito. Essa igreja era uma igreja que praticava o amor no presente, mas essa igreja também tinha os olhos voltados para o futuro, sabendo que o Senhor Jesus vai voltar. Não estou inventando, está aqui. Uma igreja que tem essa característica, irmãos, aqui, tem hora que a gente esquece. Tem hora que a gente esquece que os nossos olhos não têm que estar. Aí sim, você não pode ficar vivendo a tua vida do passado. Você tem que entender o que o Evangelho fez lá e afeta o teu presente hoje. Tu não pode ficar pensando da maneira gentil que você tratava as pessoas ontem. Você tem que fazer isso hoje. Mas, querido, você e eu não podemos esquecer que aquele que está hoje aqui nesta igreja também prometeu de vir nos buscar. Característica, essa igreja precisa ter essa característica, os teus olhos têm que estar na volta de Cristo. Era isso que Paulo está dizendo para ele. Também me lembro, também tenho certeza, também eu sei, também eu vejo que a vossa firmeza está no Senhor, a vossa esperança está no Senhor Jesus Cristo. Onde é que está a vossa esperança hoje? No Senhor, na volta do Senhor Jesus Cristo. Verdade, irmãos, a Bíblia ela não tem muitos mistérios, não, a gente que complica. Se nós tivermos a nossa vida ancorada no Senhor Jesus, a fé no Senhor Jesus, veio os barcos, veio os ventos, não mexe. Olhamos para o que o povo de Deus passou no passado, deu certo com eles, vai dar certo com a gente. Se eles amaram no passado, temos que amar hoje, vamos amar. Tá bem? Começando aonde? Em Maringá, vai terminar onde? Deus quiser, tá bem? Por quê?
Porque o nosso Senhor Jesus há de voltar. Ah não, gente, capricha nesse glória a Deus aí, porque Ele vai voltar. Vai voltar. Esse mundo vai voltar. Mas até lá, isso são características. Isso é evangelho. Isso tem que estar no seu coração, não só na comunidade do domingo. Vocês gostam, sabem disso, né? Eu gosto dessa ideia da igreja das duas asas, né? Domingão, templo, louvor, adoração, chorar juntos, buscar a Deus juntos, dia de semana, célula, evangelizar. Duas asas, porque senão não voa, certo? Mas isso é simples. Fé ancorada em Cristo, amor fraternal verdadeiro, esperança onde? Não no meu carro, na minha casa, naquilo que eu tenho, mas naquele que há de voltar. 3 características, agora tem 3 fases que essa igreja passou. Isso aqui é perfeito, isso aqui é para a conferência de missões. 3 fases que a gente vê aqui, olha lá para você ver o que Paulo está falando para eles. É muito lindo, para quando a gente olha para as coisas nas perspectivas divinas, quando Paulo escreve para eles, no versículo 5 que nós lemos, olha lá. Porque o nosso evangelho não foi a vós, somente em palavras. O segredo que eu quero dizer aqui, a primeira fase desta igreja, eu não sei quantos anos está pastorando aqui, pastor Claudinei, eu não sei quais são as fases, o dia do primeiro culto dessa comunidade, mas aqui neste caso, Paulo diz o seguinte: nós sabemos, vocês sabem bem, no versículo 5, que o evangelho não foi até vós. Eu não sei se você matou aqui a charada, mas a charada aqui é o seguinte, irmão, a primeira fase dessa igreja é que o evangelho foi. Se não tivesse ido, se Paulo e Timóteo não tivessem ouvido a voz do Espírito Santo e as boas novas que eles receberam, primeiramente na vida deles, ficassem só neles, nós não estaríamos hoje aqui falando de igreja dos Tessalonicenses, porque nós estamos falando, porque o evangelho foi. Amém? O evangelho tem que ir, gente. Tem tanta gente sofrendo, pá, neste Brasil mesmo. Tem tantos vizinhos de vocês sofrendo. O evangelho tem que ir, gente. Primeira fase que essa igreja passa, ela tem que ir, porque para uma igreja ser plantada, para que uma célula nasça, o evangelho tem que ir. E você sabe qual é o impacto do evangelho? Há 25 anos atrás eu me converti, estava conversando com o pastor Claudinei. Eu fui ler livro na minha vida, irmãos, eu tinha 27 anos de idade. 27 anos, 60 quilos de falta de saúde, não era dieta não, viu, irmãos? Vida destruída, jovem, com 20 anos, sem esperança, e numa segunda-feira entra um bendito homem de Deus na minha casa e levou o evangelho. Que segunda-feira abençoada na minha vida, gente. Que segunda-feira, pastor, que alívio, os problemas continuaram, mas quando o evangelho entrou na minha vida, o fardo caiu. Quando o evangelho entra, irmãos, Deus faz coisas tremendas, não é mentira, vocês sabem disso, aconteceu na tua vida. O evangelho foi, você imagina, os tessalonicenses vivendo num contexto grego de prostituição, homossexualidade, injustiça, doença, falta de esperança, falsos deuses. De repente o evangelho chega aos tessalonicenses. Primeira fase, o evangelho tem que ir. Se você tem fé, se você é uma pessoa de amor, se você tem esperança em Cristo, você também tem que levar o evangelho. Tem que levar. A primeira fase dessa igreja é essa, porque senão nós não íamos falar de evangelho. Entende? A segunda fase da igreja dos Tessalonicenses está no versículo 6. Vós vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra em meio a muita tribulação, ainda que com muito gozo. Isso é espetacular. O evangelho foi, irmãos, não tem jeito. Deus, a minha palavra, ela não volta vazia. Nós fazíamos treinamentos para alcançar muçulmanos. Eu lembro que nós fazíamos um treinamento chamado de treinamento do camelo, baseado em Lucas capítulo 9, 10 e 11. Quando Jesus envia os discípulos, ele fala, olha, quando vocês acharem a pessoa de fé, fica com ela, mora com ela, fica ali.
E é isso, irmãos. Você pode ter uma pessoa chata, uma pessoa, o pastor estava dando o testemunho dele, né? Colocava lá as caixas de som só para perturbar a irmã da igreja. Mas quando o evangelho foi no pastor, na minha vida, na sua vida, o que aconteceu? Ele dá frutos. Paulo está falando, o evangelho foi. Aqui ele está falando, vocês receberam o evangelho, ainda que debaixo de muita tribulação, mas com muito gozo. Isso é tremendo, gente. O evangelho foi, o evangelho chegou até você. Isso não quer dizer que você vai ter uma vida de mil maravilhas. Nós podemos ter tribulações, mas mesmo em meio a tribulações, nós podemos sim ter muito gozo e alegria. Lembra o que Deus fala para Moisés nesse diálogo? Deus falou o seguinte: tá bem, Moisés, eu vou contigo, e a minha presença vai te dar paz e descanso. Sabe o que eu quero dizer, irmãos? Eu não sei como é que você entrou nessa igreja, eu não sei qual que é o contexto da tua vida, eu não sei qual que é o seu problema, mas se a presença de Deus está na tua vida, ainda que com dificuldade política, Covid, sei lá o quê, você e eu vamos ter sim paz e tranquilidade, porque isso aconteceu com essa igreja. O evangelho foi, eles receberam o evangelho, aceitaram a Jesus com muito gozo, ainda que com muitos problemas. O início é assim. Eu lembro que meu pai tentou me matar várias vezes, né? Eu tinha 14, 15 anos, ele pegava a faca, eu tinha que sair correndo pela rua fora, tentando acabar comigo. O pai. Tá bem? E eu me converto aos 20 anos, né? Aquele homem continuava um homem violento do mesmo jeito, alcoólatra. O evangelho chegou naquela segunda-feira de 1998, mês de março. Meu pai continuou o mesmo homem, mas a minha maneira de agir, a alegria que eu estava no meu coração, irmãos, é uma coisa inexplicável. Aquilo que ele teve, porque daquele momento em diante, era muito, mas muito maior o que estava comigo do que o que estava com ele. Não é verdade? Eu estou falando mentira, irmãos? Não estou. Então decora aí. A primeira coisa que você tem que ter na tua vida, uma característica fundamental: fé. Está faltando fé? Pede a Deus. Está faltando? Olha para a tua Bíblia, vai ao passado, vê o que aconteceu com os homens que buscaram a Deus, acreditaram em Deus, e ali a tua fé é ancorada. Não dá, irmãos, porque Tiago disse, se nós sabemos que temos que fazer o bem e não fazemos, já pecamos. Se você não exerce o amor, já está pecando. Se nós não temos esperança naquele volta, naquele que vai voltar, tem um problema com os nossos olhos. E ao mesmo tempo, irmão, se você e eu não temos o compromisso de levar o evangelho, a primeira coisa é que nós nos tornamos pessoas ingratas. Porque Jesus falou para Pedro o seguinte: vai dar. Você recebeu de graça, vai dar de graça. Irmãos, a gente compartilha o evangelho também como sinal de gratidão. Não dá para eu ser aquele jovem deprimido, sem esperança, e hoje ficar calado. Não dá, porque Jesus me salvou. Então tem que o evangelho, tem que pessoas recebem o evangelho. É a segunda fase que é essa igreja. Então essa igreja, ela cresce, ela é plantada, porque as pessoas receberam o evangelho com alegria. Isso acontece, olha a alegria que foi essa manhã aqui, gente. O pastor falou assim, a nona visão vai estar vazia. Cheguei, puxa, imagina se estivesse cheia. Terceira fase, o evangelho no versículo 7 e 8. Vamos ver qual que é a terceira fase dessa igreja. Nós olhamos para 3 características, vamos ver agora 3 fases. No versículo 7 e 8 do capítulo 1, de sorte que vos tornastes modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque partindo de vós se fez ouvir a palavra do Senhor. Terceira fase, o evangelho foi a primeira fase. Segunda fase, receberam o evangelho, se converteram. Terceira fase, multiplicaram. Não é? Terceira fase, multiplicaram. O evangelho não ficou neles. Que egoísmo seria se o evangelho ficasse em mim, eu ficasse na minha casa. O evangelho foi até eles. E eles não ficaram satisfeitos, irmãos. Eles foram até a Macedônia, onde eu tive o privilégio de passar e fazer trabalhos evangelísticos. Tem 2 Macedônias, há um problema político naquela parte do mundo. A Macedônia na Grécia e a Macedônia que está nos Países Baixos, nos Balcãs. O evangelho foi para os tessalônicos, e eles enviaram o evangelho até a Macedônia, e depois foram a Caia, e Paulo está dizendo aqui, que além, então missões começou lá em Tessalonicenses, e foi parar no fim do mundo. Essa é a terceira fase, e essa igreja tem que ter essas fases,
O evangelho tem que continuar indo. Pessoas vão continuar se convertendo. E o evangelho vai continuar se espalhando. Começando aonde? Aqui. Porque missões começa onde nós? Vai terminar? Eu queria ir para o México, irmãos. Eu fui para o Afeganistão. Hoje eu estou em Portugal. Mas isso é comigo, cada um tem a sua história com Deus. Deus tem os seus planos. O importante é, lembra da dica que eu dei? Não vá para lugar nenhum. Se Deus está te mandando, meu querido, para o Havaí surfar, não vai para o Afeganistão. Mas vai para onde Deus estiver te mandando. Tá bem? Por fim, nós vimos 3 características, 3 fases. Mas tem 3 atitudes desta igreja que nós também precisamos de guardar no nosso coração. E nós, como igreja, precisamos de fazer a mesma coisa. A OM, nós temos agora essa visão nova, nos últimos 5, 6 anos, que nós queremos, a minha visão da missão é que nós queremos ver comunidades vibrantes de seguidores de Jesus, principalmente entre os menos alcançados. Sabe, eles usaram essa palavra vibrante, que às vezes para a gente é um pouco confuso, mas apaixonados, apaixonantes. Nós queremos ver comunidades apaixonadas por Jesus. Eu estou numa comunidade apaixonada, irmãos? Não estou mesmo? Não engana não, hein? E a gente quer ver outras, principalmente entre os menos alcançados. Mas tem que haver essas 3 atitudes desta igreja. Olha para você ver nos versículos 9 e 10. Porque eles mesmos anunciaram de nós qual a entrada que tivemos entre vós. E como vocês se converteram dos vossos ídolos a Deus. Sabe uma atitude que nós temos que ter como igreja, que o diabo fica tentando várias vezes colocar no nosso coração, são ídolos. Uma das atitudes deste povo foi essa, porque eles eram rodeados de ídolos na vida deles. Então, o que aconteceu aqui? Eles têm uma conversão, os ídolos estão aqui, então eles deixaram os ídolos, aliás, vou colocar até os ídolos aqui, ó, deixaram os ídolos e se converteram a Deus. É isso que eu e você temos que fazer. A gente sabe que ídolo não é só estátua de barro. A gente sabe que há muitas coisas na nossa vida que quer tomar conta do nosso coração. Mas se você quer ser uma pessoa de atitude, ser um crente vibrante em Cristo, você tem que sempre se converter dos ídolos que te atormentam para Deus. Os tessalônicos, que imagina o impacto naquela cidade. Não tinha igreja evangélica lá, tá, irmãos? Não tinha comunidade cristã, existia uma comunidade idólatra, uma comunidade pagã. E de repente tem um povo que abandona os ídolos e se volta para o Deus vivo. Não foi isso que aconteceu na sua vida? Foi ou não foi? Você abandonou os ídolos. Você abandonou, mas eles tentam voltar. Então tenham cuidado com isso. Uma segunda atitude. Paulo vai dizer o seguinte: vocês se converteram dos ídolos a Deus para servir a Deus. Outra atitude, irmãos. Nós falamos de 3 características, 3 fases, 3 atitudes. Segunda atitude, servir a Deus. Eu não sei, é muito pouco tempo, espero que nosso relacionamento aumente. Mas eu não sei como que você vê, se é só o pastor que serve, só os diáconos que servem. Não. Uma igreja de Deus, uma igreja avivada, uma igreja madura na fé, porque maturidade, irmãos, é fundamental na nossa fé. Tá bem? Um iraniano, quando aceita Jesus, ele tem 3 problemas: cívico, político e religioso. Quando eu cheguei no Tajiquistão, eu não falava inglês, tá, irmãos? Por isso que eu te falo que não tem desculpa para missões. Já falei que eu fui o pior aluno, não sei se eu falei aqui que eu fui o pior aluno, falei ou não? Da história, falei, né? Pois. Uma das razões é essa, falta de memória. Piores. Sabe onde eu fui aprender inglês? No Afeganistão e no Irã. Não tem desculpa, né? Não tem.
Mas quando eu cheguei no Tadiquistão, eles me colocaram para morar para uma família de refugiados do Irã que se converteram e conseguiram atravessar a fronteira para o Tadiquistão, então nós, como OEM, apoiamos. Só que eles não falavam inglês, muito menos português, e eu não falava fácil. Fiquei 6 meses morando com eles. O Magide largou casa, família, avó, vó, pai, o casal de filhos estavam com eles, né? Os filhos tinham que largar os avós, os pertences, um país porque aceitaram Jesus. Então você imagina, eles têm um problema político, porque Irã se declara como o inimigo número 1 de Israel. Então eles estão agora declarando que Jesus, que é um judeu, é o Senhor da vida deles. Tem um problema aí já político, não é? Aqui no Brasil parece, não vou falar de política não, viu? Mas parece que tem um problema aí, né? Você é de um ou de outro. Não é? Mas ninguém te manda para a forca por isso não. Não sei, né? Por enquanto. Então ele tem um problema político, tem um problema religioso, porque agora, além dele aceitar o judeu como o senhor da vida dele, ele está dizendo que o Corão não presta e o livro judeu é o livro de prática e fé da vida dele agora. Sabe qual que é o resultado disso? Forca. Então aceitar Jesus nesse contexto tem a ver, o que ele ganha? Salvação. Está entendendo? Então nós temos que servir. Esses irmãos, eles servem porque eles aceitaram Jesus por causa de Jesus. Então nós temos que ter isso na nossa vida. Nós temos que ter essa atitude. Nós temos que ser crentes do serviço, irmãos. Serve na tua casa, em primeiro lugar. Ajuda lá a esposa. Eu estou casado há 7 anos. Eu estou no começo, tá, irmãos? Mas vai lá, lava uma louça, pô. Começa lá, depois vem aqui na igreja, serve no evangelismo, serve na comunidade. Seja um crente do serviço. Porque aquela igreja, ela servia a Deus. Mas não vem para cá por causa do pastor, não. Vem para cá por causa de aquela comunidade, ela tinha essa atitude. Era uma igreja que servia. Mas por que eles serviam? Porque eles amavam. Lembra lá da característica? Amavam a Deus. Então sirva em amor, amém? Irmão, se eu posso dizer que o único sacrifício, Deus tem me dado muito mais. Você viu aqui minha família, não preciso de mais nada, né? Eu tenho dó da minha esposa, ela orou pouco mesmo. Tirei lá do Canadá, quando eu levei ela para o Brasil, eu levei na favela lá de Santa Paula, onde meus pais moram, né? Falei, Cristina, tem hora que eu olho para ela e falei, minha filha, você orou pouco demais. Ou então eu jejuei muito. Servir em amor. Sabe, irmãos, o único sacrifício que eu acho que se eu posso ousar em dizer que nesses últimos 18 anos, é ficar longe da minha família. Porque é muito chato quando você chega, os seus pais estão mais velhos. Mas, irmão, em geral, Deus tem me abençoado muito. Porque por causa da sua bondade e misericórdia, a gente tem servido e tentado servir em amor. Você quer ser um crente abençoado na tua vida? Larga os ídolos. Deus abomina os ídolos. Seja uma pessoa que serve. Isso é simples, irmão. Sirva. Deus vai te abençoar. Mas abençoar do jeito dele. Lembra lá dos Tessalônicos, na fase? Aceitaram o evangelho com muita alegria, não é com pouca não. Ainda que debaixo de muita tribulação. Tudo bem. Tem momentos que é assim mesmo na vida. Mas a alegria e o gozo da presença de Deus na nossa vida é muito maior do que tudo isso. Mas se você ficar apático, não serve, não tem fé, deixa os ídolos entrar no teu coração, fica complicado. E por fim, eu já estou caminhando para o fim. Olha lá no versículo, nós terminamos, né? No versículo 10. Ele vai repetir. E esperades dos céus a seu filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos. E por fim, esperades dos céus. O que isso quer dizer, irmão? O que é que nós estamos esperando do céu? Era outra atitude que você tem que ter, irmãos. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vamos olhar para o céu, irmãos. Quando Jesus estava sendo assunto aos céus, os discípulos olharam para Jesus e vendo ele subir e começaram a se entristecer, porque o mestre que eles viram fazendo milagres, porque os mestres que eles viram curando os enfermos, estavam indo embora. Então vem aqueles 2 anjos e olham para ele e falam assim, ô varão, por que vocês estão chateados? Esse Jesus que vocês estão olhando, e estão vendo ele indo para o céu, ele também vai voltar da mesma forma.
ele vai voltar. Então, a outra atitude, meu querido, está difícil a tua vida, está doendo, está sofrendo. Olha, aleluia, tem alegria e gozo. Eu não estou falando aqui de sadomasoquismo não, tá, irmãos? A nossa vida não é só tristeza não. Faz parte. Outra dica para você aqui, tá bem? Quem erra menos, sofre menos. Quem erra mais, sofre mais. Quer sofrer menos? Erra menos. É ou não é? Não é? Se você só consegue comprar um ovo de Páscoa, não divide em 10 prestações não, porque aquilo acaba em 2 dias e tem 10 meses para pagar. Não é? Irmãos, eu não quero exortar vocês não, tá bem? Mas quem erra menos, sofre menos. Quando eu vejo a minha caminhada, por isso estou ficando velho, eu começo a pensar, opa, já tem essa jornada, né? Então eu vejo que a maioria dos meus desafios foram decisões erradas. Por isso que eu falei daquilo lá de Moisés, uma dica para um outro sermão. Não vai para lugar nenhum se Deus não for, porque isso é errar muito mais. Por fim, queridos, que os nossos olhos estejam fitos na volta de Jesus. Na volta de Jesus. Porque seria, você imagina Jesus morrer na cruz e, tá bom, já fiz o que fiz. Pelo contrário. Cumpriu uma parte, mas a segunda parte ainda está a chegar. E há de voltar, irmãos. Esse mundo que a gente vive é muito triste. Há muita injustiça pelo mundo afora. Felicidade não tem a ver com aquilo que a gente tem, não, viu? Isso é verdade mesmo. Como eu disse para os irmãos, eu fui agora, há pouco tempo ao Quênia, crianças sem short, porque a pobreza é extrema, mas tinham Jesus e estavam fazendo um culto lá no meio ao ar livre, e você via o gozo e a alegria na vida deles. Estou dizendo que você vai ver uma vida miserável, pelo contrário, espero que você prospere. Mas tenha certeza disso. Afaste os seus ídolos, sirva em amor e olhe para o Senhor que há de voltar. 3 características. Primeira, fé. Segunda, amor. Terceira, esperança. Fases. Você recebeu o Evangelho, leve o Evangelho. O Evangelho vai crescer. Tem essas atitudes na tua vida. Tem essas 3 atitudes que nós falamos agora. Tá bem? Quero terminar orando com vocês, se for possível. Queria que você ficasse de pé. Agradecer mais uma vez por essa rápida visita. O pastor me convidou ontem. E eu, de prontidão, eu falo assim, mas você não vai estar cansado? Não. Falar a igreja me anima, me dá vida. Obrigado por vocês estarem aqui, por serem servos e servas de Deus. Obrigado por vocês servirem nesta igreja e que essas fases, essas características estejam na tua vida, tanto individual, mas também como igreja, como coletivo. Orem por Portugal quando lembrarem, orem por missões, orem por tantos adolescentes que estão em campos de refugiados, tá bem? Deixa eu orar com você. Fecha aí os teus olhos e vamos falar com o nosso Pai. Que bom que nós temos esse Deus que a gente pode falar com Ele. A gente tem um Deus que está ainda com as mãos estendidas, os ouvidos abertos. Ah, Senhor, obrigado, Deus, por essa manhã. Obrigado pela Tua palavra, Deus, que é verdade, é alimento mesmo para a nossa vida. Obrigado por esta igreja, obrigado pelo pastor. Deus, abençoa o Teu filho, abençoa a equipe pastoral aqui, Deus. A liderança, por muitas das vezes, ela é uma liderança solitária, tem seus desafios. Abençoa as famílias desta igreja, Deus, que a gente tem vivido tempos dificílimos, ó Deus, muita dificuldade de ideologias, o Evangelho tem sido confrontado, mas a gente te louva, Deus, porque, como eu disse aqui, uma vez que o Senhor entrou em nossas vidas, muito maior, não é pouco, é muito maior que está em nós. A Tua presença é o que nós precisamos, ó Deus. Obrigado por a Tua trajetória com Moisés. Obrigado por aquilo que nós aprendemos, ó Deus. A missão não é fácil não, Senhor. Não era fácil tirar o povo do Egito e levar para a terra prometida. A missão era dura. Não é fácil ir para Nínive e pregar o Evangelho. A gente sabe. Mas como o Senhor disse para Moisés, que a Tua presença iria com ele, então o Senhor daria para ele paz e descanso. Eu te louvo pelo emprego deste irmão, eu te louvo pela prosperidade dessa igreja, eu te louvo pela paz e pelo descanso. Mas a gente não está satisfeito não, Deus, porque a gente quer ver mais homens e mulheres que não te conhecem.
Nós queremos mais fases como a dos Tessalonicenses acontecendo aqui em Maringá, porque tem muita gente sofrendo, tem muita gente precisando de Jesus nessa cidade, tem muito jovem, Deus, se perdeu na prostituição, na idolatria. Ah, Jesus, que missões continuem aqui em Maringá. A gente que está chegando no trabalho de outros no dia de hoje, muita gente tem trabalhado aqui séculos, o Teu Espírito tem salvado pessoas nessa cidade, mas nós queremos mais, Deus, não só hoje, mas todos os dias, Pai. Acrescenta a Tua igreja, fortalece a Tua igreja, Deus, que essa igreja seja uma igreja de fé, uma igreja que esteja ancorada em Jesus Cristo, na rocha eterna. Ah, Senhor Jesus, dá a Sua fé para cada um de nós, porque a gente também reconhece que se o Senhor não estiver conosco, é em vão, Deus, a gente está aqui. Se o Senhor não estiver no centro da nossa casa, não adianta nada, Senhor. Então tenha misericórdia, e como o Senhor amou e nos amou até a morte da cruz, nos ajuda, Senhor, a amar uns aos outros, a termos amigos de coração, pessoas que se importem conosco e se importem com os outros, ó Deus, e que nós possamos ter essa esperança sempre em nosso coração, que o Senhor há de voltar, o Senhor há de nos buscar, o Senhor há de nos levar para toda a eternidade com o Senhor. Aliás, nós já somos um com o Senhor, assim como o Senhor é um com o Pai, o Senhor também nos fez um com o Senhor. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado, porque nós já estamos na eternidade, Deus. Nós somos peregrinos nessa terra, Jesus. Peregrinos é um povo que saiu de um lugar, está rodeando apenas por um período, mas o nosso destino final é o céu, Senhor. Nosso destino final, nós estamos a peregrinar nessa terra, Jesus. Aqui não é o seu e nem é o meu destino final, irmão. O nosso destino final é a glória do Senhor Jesus. Deus, assim como Moisés pediu o Senhor para ir com ele naquela jornada, assim também eu te peço que o Senhor vá na jornada com essa igreja. Não deixa ela, Deus, ter planos que não sejam os vossos planos. Não deixa essa igreja ir para direção nenhuma que o Senhor não vá com ela, Senhor Deus. Mas também, como Moisés te pede no final desse diálogo, ele diz: Pai, deixa eu ver a tua glória. Muito mais importante que a nossa missão, Senhor, muito mais importante do que qualquer outra coisa que nós possamos vir a fazer. Não tem nada mais gostoso, não tem nada mais prazeroso do que ver a tua glória, de estar com o Senhor, de sentir Cristo no nosso ser. Não tem nada melhor, irmão e irmã, do que termos a sede de ver a glória do Senhor em nossa vida. Não para nossa glória, mas para a glória do Deus vivo. Ah, Jesus, que esta igreja também possa ser uma igreja que tem sede de ver a tua glória, Senhor. Sede de ti, Pai. Abençoa, Pai, essa igreja. Continue, na verdade, a abençoar. Que ela possa dar frutos, ó Deus, para a glória do seu nome. Essa é a minha oração, Senhor. Não no nosso nome, não baseado em experiências, mas baseado no nome santo de Jesus. Nós oramos, é no teu nome, Jesus. Obrigado, Senhor. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus.